Bom, esse daqui é o exercício 3 da contagem. Ele é o seguinte, a gente tem aqui, o problema pede para a gente fazer um programa que a entrada vai ser várias linhas. A primeira linha, a primeira entrada vai ser a quantidade de números que a gente vai verificar. E depois os números em sequência. No caso aqui do exemplo, a gente vai digitar 3 e vai ser 3 números que a gente vai, vão ser 3 números que a gente vai fazer essa verificação. Daí no caso, eu digito o primeiro número, depois digito o segundo, digito o terceiro, e daí vai acabar a entrada e vai ser processado o que a gente digitou. E daí a saída vai ter que ser a contagem de cada número. No caso, ó, o 2 aqui, ó. O 2 está dizendo que ele tem 3 vezes o número 2 naqueles números que a gente colocou. Então, ó, 1, 2, 3. O número 7, por exemplo, ó, 7 e 7. Então ele repete 2 vezes. Então a gente vai ter que contar a quantidade de algarismo nas entradas que a gente deu. E a primeira entrada é só para falar quantas a gente vai verificar. Se eu quiser verificar 5, eu digito 5. E daí eu vou digitar esses 3 aqui no caso. E depois mais 2, por exemplo. Eu vou fazer o teste aqui para a gente ver como que ele funciona na prática. Então, aí. Esse problema, a lógica dele é bem simples. Eu vou seguir primeiro o exemplo que pediu, né? 3, 224, 123 e 9.787. O resultado foi o que ele pediu, ó. 0, 1, 3, 1, 1, 0, 0, 2, 1 e 1, certo? Se eu quiser fazer... Opa, cadê aqui? Se eu quiser fazer com mais números ou com menos números, o programa também aceita. Se eu colocar, por exemplo, aqui 10, ele vai esperar eu digitar 10 números. Vou colocar aqui 5, 6, 100, 500, 600, 999. Quantos já foram? Ah lá, terminei de digitar. Ele faz a contagem da quantidade de números que a gente teve, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números zeros. Então ele só faz a contagem da quantidade de números que se repetem. Não verifica se é dezena, centena, ele só faz essa contagem mesmo. Daí o programa ele vai funcionar de uma forma bem simplesinha. Que é assim, ó, eu vou deixar o código nos comentários igual aos outros. Mas ele vai funcionar assim. A gente cria um inteiro, que é a quantidade de números que a gente vai ter. A gente pede para o usuário digitar, no caso usando o scanf, digita o valor, a quantidade de números que você vai verificar. A gente não vai armazenar todos os números. A gente vai fazer da seguinte forma: a gente salva o valor, tipo assim, 3 no caso, 3 números. Aqui a gente vai criar um array de 10, que vai representar de 0 a 9, né? Começa pelo 0, 1, 2, 3 até o 9. Por isso que ele está 10, porque o 0 também conta, tá? Na programação a gente vai usar muito isso. Precisa de 10, ele começa no 0. Eu acho que eu me confundi para explicar, mas isso aí eu vou explicando mais para frente conforme for precisar. Então aqui a gente vai ter só uma lista para marcar. Por exemplo, se eu tenho essa variável count aqui, ela é uma lista. Tá? Ela é uma lista, certo? Então ela vai funcionar como? Deixa eu só abrir o Excel aqui, que o Excel que ajuda a gente no teste de mesa. Como é que vai funcionar? Ele tem 10 valores, ou seja, vai aqui de 1 a 10, por exemplo. Daí a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4. Tá digitando não, né? Até o 9. Então cada um desses aqui é como se fosse uma variável, certo? Se eu colocar na hora de usar aqui, ó, entre o parênteses, cadê aqui, ó, count 0, por exemplo. Quer dizer que no lugar 0, na posição 0, eu vou adicionar o valor. No caso, todos vão começar como 0, porque aqui eu defini que eles estão zerados, né? Então todos vão estar 0. Todos vão ser 0, certo? Daí, conforme eu for percorrendo, eu vou adicionando. Fiz a verificação lá, tem o número 2. Eu mudo para 1. Ah, tem mais um 2. Eu somo mais um, né? Vai para 2. E vou somando conforme
a quantidade de números e dígitos a gente for verificando. Então dessa forma a gente tem basicamente uma variável que tem todas as variáveis que a gente precisa, que é de 0 a 9. Então é assim que vai funcionar esse array. O array também pode ser considerado uma lista, tá? Uma forma mais fácil de a gente entender. Assim, a gente tem a lista que vai de 0 a 10. De 0 a 9 ela vai ter 10 elementos no caso, né? Contando com o 0. E vai ter o valor de cada um deles. Então isso daqui é só o número que a gente vai usar para acessar a posição dele. É como se fosse um armário com 10 gavetas, nesse caso aqui que a gente colocou 10, né? E cada gaveta tem um número. A primeira gaveta é a 0, a segunda gaveta é a 1. E daí dentro dessa gaveta a gente guarda o valor. É basicamente o funcionamento de uma variável, só que com várias variáveis, né? Numa só. Isso facilita muita coisa. Agora, continuando aqui, a gente vai fazer um for passando pela quantidade de números que a gente digitou. Se eu digitei 3, então eu coloquei 3 na hora que eu fiz a entrada lá. Aqui não, né? Aqui. O usuário digitou 3. Então aqui ele vai percorrer de 0 até 3. Opa, até 3. Até 3 não, até 2 na verdade, né? Porque ele verifica se é menor que 3. Então como é que... Aqui eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou explicar novamente. É assim, a gente cria uma variável i, que é o contador nosso. Ela começa com 0. Enquanto i for menor que o n, que é 3, ele vai entrar dentro desse for aqui. Se não for, se for maior ou igual a 3, então daí ele sai, certo? A gente começa no 0, então por isso que a gente verifica se é menor que 3. Se a gente quisesse começar no 1, a gente teria que colocar menor ou igual a 3. Bom, para verificar a quantidade exata de vezes que a gente vai executar o programa. Aqui no caso de 0 a 2, ó, 0, 1, 2, certo? Então ele vai executar 3 vezes. Que é a quantidade de vezes que eu quero executar, a quantidade de números que eu quero pedir. Então, entrou aqui no for, a gente vai criar uma variável chamada num, que vai receber o número que a pessoa digita. No caso do primeiro número aqui, é 224, certo? 224, o usuário digitou. Ele vai verificar se o número é 0. Ou seja, se eu digitar... Deixa eu abrir aqui de novo. Vou fazer um exemplo. Se eu digitei 1, eu quero só um número na minha lista de números, e o valor dele é 0, ele vai encerrar o programa, porque como eu só pedi um número, eu vou digitar só uma vez, certo? E esse número que ele está verificando se é 0, ele faz o que? Ele adiciona uma vez no contador 0. Ou seja, aquela lista nossa lá vai ficar com o valor 1 aqui. Se o número for maior que 0, ou seja, ele começou no 1, 2, 3, a gente vai ter que fazer uma verificaçãozinha para extrair cada dígito do número, né? No caso, o primeiro é 224. Vou marcar aqui para ficar mais fácil. 123 e 9.787. Então, voltando aqui. O número é 0. O nosso primeiro número não é 0. Ele é maior que 0, é 224. Então, ignora isso aqui, entra no else. Então, se não é 0, ele vai fazer um while. Enquanto o número for maior que 0. Ou seja, esse número a gente vai modificando ele, subtraindo, dividindo na verdade. A gente vai dividindo ele até ele ficar menor que 0. Para daí encerrar essa repetição aqui. Então ele vai repetir. Eu vou fazer isso aqui no passo a passo. Ó. Vamos começar. O número é 224, certo? Opa. Vou colocar ele aqui para ficar separado. Então a gente está fazendo a verificação do primeiro. 224. 224 é maior que 0? É. Então ele vai entrar aqui dentro desse if. Daí agora o dígito vai ser o resto da divisão do número. Como é que funciona essa parte? Vou abrir a calculadora para mostrar na prática. A gente está fazendo o teste de mesa, tem que ser tudo bem debugadinho. Então ó, eu vou criar uma variável dígito. Ela vai ter o valor de número dividido por 10. Então o número é 224, certo? 224 dividido por 10. O resto da divisão é a parte que não é inteira. Ou seja, aqui a gente tem 22, essa parte é inteira. Isso daqui é o resto da divisão. Então o dígito, o valor do dígito primeiro vai ser 4.
certo? Daí, no contador, na nossa variável, a gente vai acessar o dígito 4. Ou seja, o dígito 4 a gente vai usar o mais, que ele só incrementa 1. Ele só soma mais 1 aqui. Então no 4 a gente soma 1, certo? Daí o que a gente faz? A gente pega o número, 224, divide por 10. É a mesma coisa. Só que, como agora a gente dividiu, em vez de usar essa... Esse é o nome desse símbolo agora. Meu Deus. Porcentagem. Esse porcentagem ele retorna o resto da divisão, certo? O símbolo de dividir é a mesma coisa que eu fazer assim, ó, igual a número dividido por 10. É a mesma coisa ali, só que tem uma forma mais prática que você já divide e já atribui o valor na variável, né? Aqui a gente vai ter que ir pegando com o tempo também. E como esse número é um inteiro, então ele vai arredondar para 22. Então daí o que sobrou no número? Sobrou 22. Então a gente tem 22, a gente vai fazer o quê? Dividir por 10. Dividiu por 10, a gente teve o resto aqui no dígito. De novo, o dígito no caso agora é 2, certo? Então, nosso dígito é 2. Ele vai fazer o quê? Na variável contador, no índice 2 aqui, a gente vai adicionar uma vez. E daí no número é a mesma coisa. 22 dividido por 10. Eu não precisava fazer, mas eu vou fazer de novo. A gente vai atribuir o valor do número é igual a 2,2. Mas como é um inteiro, vai arredondar para 2, certo? Então vai sobrar o número 2. Eu tenho 2 dividir por 10, ele vai me retornar 0,2. Então a gente vai pegar o dígito ali, que é o resto da divisão. No contador a gente vai usar o dígito de novo e vai adicionar mais 1. Agora ficou 2. E daí no número a gente vai dividir por 10. Ou seja, agora a gente vai pegar a parte inteira do número, que no caso é 0. Número agora é 0, certo? Ele verifica que número é maior que 0? Não, não é. Número é 0. Então ele encerra essa repetição, encerra esse loop, esse else, né? E vem para o for de novo, para eu digitar o próximo número. Ou seja, eu digitei o primeiro número, a variável contador aqui, cont, ela já está com o valor do primeiro número aqui atribuído, dos dígitos que a gente verificou. Daí agora a gente teria que fazer para o segundo. Mas essa parte aqui eu acho que não precisaria ficar repetindo. Eu vou fazer só desse 1, 2, 3 aqui, que ele vai ser mais rapidinho. Resumindo, ó, 123 dividido por 10. A gente está aqui agora, tá? Porque ele esperou diminuir, acrescentou 1 na variável i e criou de novo a variável número, esperou o usuário digitar, fomos lá, digitamos 123. Daí ele verifica, é 0? Não é 0, então passa reto. Número é maior que 0? 123 é maior que 0. E a gente faz o mesmo processo. 123 dividido por 10, o restante é 3. No dígito 3, a gente soma 1. É essa parte aqui. Depois a gente divide na variável número para sobrar o valor 12. 12 a gente divide por 10. A gente chegou no final. O número ainda é maior que 0, porque é 12, né? A gente divide por 10. Dividindo por 10 vai dar 1,2. Pegamos o 2. No contador, no segundo dígito, a gente adiciona mais 1. Certo? E daí o número vai ficar com o valor do 1. Ou seja, 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Ele vai fazer a mesma verificação. O dígito é o quê? O dígito restante da divisão é 1. Então no 1 a gente adiciona 1. Soma mais 1, né? Daí a gente divide. Como é um inteiro, a gente pega só a primeira parte aqui. É 0. Número maior que 0? Não é 0. Então encerra o while. Encerra esse else aqui. E volta para o nosso for. Agora ele já era 1, porque a gente adicionou mais 1, certo? Agora ele vai ser 2. Ou seja, a última vez que a gente vai digitar. E daí a gente digitaria esse número, fazia o mesmo processo, repetindo e adicionando no contador. Encerrou o for, chegou no final ali, fizemos o último número. Ele adiciona mais 1 e verifica. Vai ser 3. 3 é menor que 3? Não, não é 3, é igual a 3. Então, como ele não é menor, a gente encerra o for e vem para esse outro for. Esse outro for aqui, ele é uma repetição simples, só para a gente exibir na tela. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse nosso contador de 0 até 9, né? Porque é menor que 10. 9 é menor que 10. 10 não.
Então ele vai percorrer de 0 a 9 e passando, dando printf, vários printfs. O primeiro vai ser o porcentagem D para mostrar o inteiro, certo? Então vai ser um inteiro, tracinho, outro inteiro. O barra N é para pular para a linha de baixo. E daí como é que funciona? O primeiro vai ser o número que a gente está, no caso 0, certo? Então a gente vai exibir 0 e depois no segundo valor o contador e o valor de 0. E vai exibir 1. Nesse caso que a gente não fez o último aqui, tá? Mas no caso real aqui ele vai ser... Ah, vai ser 1 também, porque aqui não tem... É indiferente isso aí, é só para mostrar como que funciona o print agora. Executou a primeira vez, adiciona mais um no i ali, certo? Vai exibir, o i vai ser 1, vai exibir o 1 e vai mostrar o contador passando o 1. Qual que é o valor o valor de 1 na variável count? É 1, certo? Mesma coisa, 2, 3, 3, 1, 4, 1 e assim vai até encerrar, chegando no 9. Depois ele finaliza o programa. Vou dar um play mais uma vez. Vou passar os números que ele pediu ali mesmo, só pra gente... Então vamos lá. Vamos colocar 3 números. Primeiro é 224, 123, 9.787. Ele vai fazer toda aquela lista percorrendo lá. E o printf, ó, printou o 0, o valor dele. O 1, o valor dele. O 2, o valor que tem nele aqui no caso. 2, ó, o 2 é 3, certo? Então, no passo a passo que a gente fez aqui, a gente consegue ver o que vai acontecer com o programa. Eu não vou salvar. Esse programa é bem simplesinho. Eu vou deixar o código aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me procurar na biblioteca que a gente vai tirar essas dúvidas aí. E é isso aí.